E fala pessoal, voltando aqui com mais um vídeo. E agora a gente vai fazer aqui a implementação do envio de e-mail aqui no na nossa API. Então, bora lá entender como é que a gente faz isso. Primeiro, pessoal, eu vou criar aqui um e-mail com artisan. A gente tem um comando que cria e-mail. Basicamente, eu pego a API artisan make e-mail. E aqui a gente dá um nome para esse e-mail. Eu vou dizer que é um send OTP e-mail. E ele vai criar esse cara nessa pasta aqui, nessa pasta mail. É, ele já tem aqui uns métodos pré-definidos. Basicamente, esse cara aqui é o título, né, que vai constar ali no e-mail. Aqui é o conteúdo desse e-mail, que basicamente a gente vai renderizar uma view. A gente vai entender melhor como é que funciona isso. E os anexos desse e-mail, que é esse cara aqui. A gente não vai mandar anexos no e-mail, então eu vou retirar. E beleza, isso aqui já é o nosso, já é a nosso template, né? Nosso template que a gente vai utilizar. Então, bora entender como é que isso aqui funciona. Se a gente for aqui em nosso ponto .env, a gente vê que tem essas variáveis de ambiente aqui relacionadas a e-mail. E para fazer esse teste aqui, para a gente preencher essas variáveis, eu vou usar o Mailtrap, que basicamente é essa plataforma aqui para a gente fazer testes de e-mail. Então você pode criar aí uma conta no Mailtrap. E aí a gente pode criar aqui, né, uma caixa de entrada. Você clica aqui em Add Inbox e beleza, a gente já tem aqui uma caixa de entrada. E como é que a gente configura? Aqui na caixa de entrada a gente tem essas integrações aqui que a gente pode fazer. E a gente pode vir aqui na opção de Laravel, né? Tem outras aqui, tipo NoteMailer, por exemplo, para quem usa. Mas a gente vai ver aqui é do Laravel, né? Laravel 9+. E aqui ele já dá as variáveis de ambiente pra gente. Então, bora colar aqui. Então, SMTP, né, o protocolo utilizado para envio de e-mail. Aqui é o host, né, que é o host do Mailtrap. A porta desse host, né, que é 2525. O usuário e a senha, que no caso vocês vão ter aí seu usuário e sua senha. E beleza, por enquanto, somente isso aqui em termos de configuração. Agora, bora configurar aqui a nossa classe de e-mail. A gente vai precisar aqui receber o OTP, então a gente pode receber esse OTP aqui no construtor private string OTP. Opa. Então basicamente a gente já vai ter aqui uma variável OTP criada, né? E beleza. E essa view aqui é uma view do Blade. O Blade, deixa eu mostrar aqui para vocês, Resources, Views. O Blade é nada mais que o renderizador de views do PHP. Eu cheguei a mostrar para vocês em uma aula a página raiz, né? É basicamente renderizado com o Blade aqui. Então a gente consegue fazer um HTML e um CSS dinâmico com isso aqui. Só que a gente vai usar isso aqui, né? De forma bem simples para mandar esse e-mail. Então a gente vai criar uma view aqui. Opa. A gente pode dar o nome dessa view aqui de send email.blade.php. E aqui a gente pode criar um parágrafo, né, lá do HTML. E a gente pode dizer que o código de acesso único. E aqui a gente coloca a variável OTP. Vai ser isso aqui o nosso e-mail. Caso você queira fazer um HTML aqui um pouco mais bonito, você pode fazer também, né? E aí a gente vai dizer que esse conteúdo aqui vai retornar essa view, que vai ser a view send email. Pronto. Exatamente isso aqui. E essa variável OTP, ele vai pegar do contexto da classe aqui de e-mail, né? Então a gente está renderizando essa view aqui, que é a send email, e essa view já tem essa variável aqui no contexto dela, no caso que é o próprio OTP. Então, beleza. Em termos de e-mail, basicamente está pronto. Porém, a gente pode criar uma camada aqui no na nossa aplicação para lidar com essa lógica de envio de e-mail, para a gente não precisar colocar isso lá
OTP controller, né? Basicamente o OTP controller tem um create aqui e a gente pode chamar uma outra classe que vai fazer esse envio de e-mail. Então eu vou criar uma classe de use case. Criar aqui use cases. Fechar isso aqui. Send OTP use case. .php. E beleza, né? Aqui a gente já tem a nossa. Já vai ter a nossa classe. Send OTP use case. E aqui a gente define o namespace app/use-case. Então, beleza, basicamente isso. Define o public function execute, que vai ser o método que a gente vai chamar. Isso aqui pode ser void mesmo, não tem problema. E aqui a gente pode receber os parâmetros que a gente vai precisar, né? A gente pode receber aqui o OTP, o user ID, né? String user ID e string o método de envio de OTP, né? Pode ser e-mail ou SMS. Então, beleza. Bora vir aqui em nosso controller e bora definir aqui um private send OTP use case, send OTP use case. E aqui a gente vai ter o OTP, a gente pode dizer this send OTP use case execute. Aqui a gente vai passar o OTP, né? OTP na posição. Isso aqui é um array que a gente tem, né? Beleza. OTP na posição OTP. Aí a gente pode passar um OTP na posição user ID. Que a gente vai precisar do e-mail desse usuário para fazer esse envio de e-mail, né? Do usuário. E o method, que é o request method. Que está aqui em nosso OTP request, se não me engano. Aqui, request method. Então, beleza. Com isso aqui, a gente já vai ter esses dados em nosso caso de uso. Bora dar um dump aqui, só para ver se está chegando. User ID e o method. E beleza, meu servidor já está rodando ali. Então, eu vou chamar isso aqui. Então, perfeito. Já está chegando ali os dados. Então, agora, bora chamar esse e-mail. Eu vou fazer um if aqui no method. Depois a gente pode consertar isso. A gente vai consertar isso. Se o método for e-mail, a gente vai enviar um e-mail. Mail to. Aí aqui a gente vai precisar do user repository, na verdade. Então, public function construct. Vou deixar assim. E aqui a gente traz no private e user repository. E user repository. E aqui a gente pega o user, né? This user repository get by ID, passando esse user ID. E beleza, então aqui a gente vai ter o user e aqui a gente pode portar essa facade aqui de e-mail. E aqui a gente diz que é para esse e-mail, user e-mail. Beleza, e aqui a gente diz que é um send new send OTP e-mail. E aqui a gente passa o OTP. Então é basicamente isso. A gente está verificando se o método é envio de e-mail, está dizendo para quem vai enviar e está mandando o OTP. Então, teoricamente, a próxima request que a gente fizer, a gente precisa receber um e-mail aqui em nosso mail trap. Então vamos lá. Undefined variable OTP. Ele quebrou aqui no send email blade. Ele quebrou em nossa view, né? Deixa eu ver aqui o que pode estar ocorrendo.
private string OTP. Será que eu tenho que colocar esse cara aqui como public? Era isso mesmo, pessoal, porque esse cara aqui tem que ser público, né? Pra gente ter ele aqui no contexto da view. E aqui chegou o e-mail. Então, código de acesso único. E aqui a gente tem o nosso código de acesso único. A gente vai poder usar ele para gerar nosso token. Só que isso gera um problema, né? Digamos assim. Não sei se vocês perceberam, mas com o envio do e-mail, o tempo da requisição aumentou bastante. Eu vou fazer outra aqui para a gente ver. Então a gente vê aqui 2,7 segundos. Bora fazer outro aqui. 2,74, né? Mesma coisa de novo. Então a gente está tendo uma média aí um pouco alta no tempo da requisição. E isso está acontecendo justamente pelo envio do e-mail. Deixa eu comentar aqui para vocês verem sem o e-mail. Que ele desce bruscamente. Agora está dando 284 milissegundos. Então o e-mail está gerando um certo gargalo aí em nossa API em termos de tempo de requisição. E para resolver isso, vamos resolver na próxima aula, aprendendo a usar as filas e os jobs. Para a gente conseguir colocar isso aqui em uma fila e não ter esse tempo tão grande de requisição na hora de enviar um e-mail. Então, bora lá.